agora para nosso último método de solução dessa unidade, tratando do modelo de ciclos reais de negócio. Depois nós vamos fazer outra abordagem bem diferente, conhecida como programação dinâmica. É, Até agora, nós aprendemos dois métodos, que na verdade são né, de solução na sessão passada. E esses métodos são são conhecidos como método de coeficiente indeterminado. Grosso modo, você quer determinar os coeficientes da equação. Nós fazemos aquela equação P, xt menos 1 mais Q, e P e Q são os coeficientes, e nós substituímos para determinar esses coeficientes. Por isso o nome do método é método dos coeficientes indeterminados. Se vocês procurarem livros de sistema dinâmico, vocês vão encontrar, são métodos bem conhecidos. A versão mais popular, ficou poupar, né? Mas é popular, desse método para a solução de modelos de macroeconomia é um paper do Hullig. Ele tem uma aplicação que foi o que inspirou o McCandless para o que nós vimos, para o que está no livro dele. Eu usei a abordagem do McCandless. Então, se vocês quiserem aprofundar esse método, pega o livro, o paper do Hullig. A referência completa está nas notas de aula, é só sei lá atrás que tem a referência completa. É lá o lugar para vocês conhecerem melhor e entenderem melhor esse método. Mas existem outros métodos. E um método muito popular também, muito usado para resolver esse tipo de modelo, é o método de Blanchard-Cam. Eu vou continuar seguindo o McCandless, eu vou apresentar o método continuando na linha do McCandless. Está lá no apêndice do McCandless, se não me engana a memória, esse método, mas nós vamos continuar com o McCandless. Esse método do Blanchard-Cam ele costuma ser usado principalmente para modelos que têm muitos choques, porque ele organiza um pouco, ele trabalha bem essa questão de choques, muitas variáveis. Ele é um método que tem interesse para isso. Então, vale a pena vocês estudarem, apesar de ter ido para apêndice lá, vale a pena vocês conhecerem. Eu não vou fazer uma aplicação aqui, a aplicação está lá no livro do McCandless. Depois vocês vão entender por que eu mais ou menos fiz, mas deixa para depois. Eu vou seguir isso. Então, em sua forma geral, que é o que eu vou trabalhar aqui, o método parte da representação estado-espaço do modelo linear. O que é isso? Eu quero que você escreva o modelo linear desse jeito aqui. Essa é a representação que eu vou usar. Onde x é um vetor n por 1 de variáveis pré-determinadas em t, e significa o seguinte: o valor dessa variável em t não depende dos choques ocorridos em t. Nossa variável sempre a candidata para isso é o capital. Então vocês imaginem o seguinte: quando eu tomo a minha decisão no período t, eu já escolhi kt mais 1. Não é isso? A decisão de kt mais 1 ela sai lá no período t. Quando eu chego no período t mais 1, esse kt mais 1 já está determinado, independente do que aconteceu lá. Então são variáveis desse tipo, que elas já foram determinadas antes de qualquer choque no período t. E um vetor y, m por 1, de variáveis que vão ser determinadas em t. Por exemplo, o consumo. O consumo eu escolho só no período t. Quando começa o período, quando abre o período t, o estoque de capital já está dado, eu escolhi no período anterior, e eu vou escolher o consumo e o investimento, ou o consumo e o capital do próximo período, seguindo essa lógica. Então, imaginem que tem N variáveis com essa primeira característica, o capital atende a essa característica, e M variáveis com essa segunda característica. ET de yt mais 1 é o valor esperado das variáveis que serão determinadas em t mais 1. Então elas estão em valores esperados. E epsilon é um vetor k por 1, de choques estocásticos. Então eu posso ter k choques estocásticos nesse modelo. As matrizes elas são consistentes, né? Então elas vão ter as matrizes A e B, elas têm dimensão n mais m por n mais m, e a matriz G tem dimensão n mais m por k. Se você tiver só um choque, que é o nosso caso, essa matriz é uma coluna. Se você tiver... desculpa, ela vai ser por 1, né? Então essa é uma coluna. Se você tiver vários choques, vai abrindo a matriz, não tem problema. Então essa é a estrutura, é a representação estado-espaço do modelo. Essa equação 15 dá essa representação, e a primeira coisa que eu vou fazer no modelo é linearizar o modelo. É o mesmo procedimento, nós já fizemos isso. Então o procedimento para chegar na versão linear do modelo é
nós já fizemos. O outro procedimento é a solução. Aqui eu estou falando de solução. Então é pegar aquele modelo e organizar dessa forma, do mesmo jeito que nós organizamos da forma adequada lá para o método dos coeficientes indeterminados na sessão passada. É basicamente arrumar as matrizes. Se a matriz B for inversível, nem sempre vai ser o caso, mas se a matriz B for inversível, depois a gente fala sobre o que fazer quando ela não é inversível. Mas a matriz B, se eu puder calcular a inversa dela, então esse sistema 15 ele vai ter uma solução fácil, dada por essa expressão da equação 16. É só pré-multiplicar tudo por B menos 1 e eu tenho a expressão. Aqui ficou ET, mas na realidade o T é um subscrito, né? Aqui foi um errinho de digitação. Vamos chamar Z de B menos 1 vezes A. Então Z é esse cara aqui. Em vez de B menos 1A, eu vou falar Z. Assim como na solução do modelo de escolha ótima de consumo e poupança, se lembrar lá, nós fizemos a diagonalização da matriz, eu posso escrever Z dessa forma, gama, lambda, gama menos 1, onde lambda é uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal principal são os autovalores de Z, e gama é a matriz dos autovetores de Z. Então, é aquela mesma decomposição que nós usamos no modelo de escolha ótima, consumo e poupança, nós vamos usar aqui. Pega a matriz Z, que é B menos 1A, encontra os autovalores, monta lambda, encontra os autovetores, monta gama. Cada autovalor tem uma família de autovetores e é assim que funciona. Então, é claro que a ordem dos autovetores segue a ordem dos autovalores. Próximo passo, ordenar os elementos da diagonal principal de lambda do menor para o maior em termos de valores absolutos. O que vale é módulo, porque o que eu estou interessado aqui, isso já deve estar claro, são os autovalores com módulo menores que 1. Então, por módulo, eu vou organizar do menor para o maior. Os primeiros autovalores da matriz são aqueles menores, portanto, com módulo menor que 1, e os outros são, e os últimos são os que têm módulo maior do que 1. E, naturalmente, reordene gama de acordo com isso, né? Então, a primeira coluna é o primeiro autovalor, e a segunda é o segundo autovalor, e assim por diante. Então, você vai reorganizar as matrizes lambda e gama para ficar dessa ordem do menor para o maior. Isso aqui vai ajudar um bocado a gente lá na frente. A condição de Blanchard-Kahn para encontrar solução para o sistema, quer dizer, para o sistema ter solução, é que o número de variáveis determinadas em T, M, seja igual ao número de autovalores com módulo maior do que 1. Então esse número tem que ser igual. Quando essa condição é obedecida, é possível impor condições de equilíbrio que garantam que a solução do sistema segue um caminho estável. O que eu estou falando aqui? A mesma coisa, de novo, lá do método da escolha ótima. Você tem que ter Você vai impor aquelas condições que vão tornar o sistema estável, como nós fizemos lá, né? A gente forçou um coeficiente para 0 e as coisas funcionaram. Vamos aplicar o método, mas para facilitar ficar mais entender, vamos começar com um sistema que só tem a parte determinística, que não tem a parte estocástica. Isso facilita a implementação. Depois, claro, nós vamos fazer o sistema completo. O modelo com só a parte determinística, ele vai ter essa cara aqui, né? Eu já não tem a parte estocástica, então não tem aquele epsilon. Eu estou supondo que você já fez o B-1A, já reorganizou tudo, então a gente já está trabalhando com aquele formato que eu falei anteriormente, com as matrizes organizadas. Multiplicando os dois lados por γ-1, nós vamos chegar a essa estrutura. Particione as matrizes γ-1 e lambda da seguinte forma, em 4 pedaços diferentes associadas a esses termos aqui. Então, divide as matrizes dessa forma com a seguinte característica. Gama chapéu 1 e lambda barra 1, eu não sei porque eu botei chapéu e barra, mas agora fica. Elas são matrizes N por N, o gama e lambda 2, 2 são M por M, e 1, 2 é N por M, 2, 1 é M por N. Quando for 0 e J, são as matrizes de elemento iguais a zeros. A matriz lambda barra 1 tem os autovalores estáveis, ou seja, os menores, por isso que ela vem em cima, e é por isso que eu reorganizei, para ficar todos um do lado do outro. Então a turma estável está aqui, Os outros estão no lambda 2, 2.
Naturalmente, o gama 1 e o gama 22, eles seguem essa ordem, né, para fazer as multiplicações. Usando essa partição, o sistema então passa a ser escrito dessa forma. Então essa é a forma que o sistema tem quando eu uso aquela minha partição. O sistema aqui, cadê o sistema? Está aqui ele. Ele passa a ser escrito dessa forma. Aqui o gama menos 1 sumiu, né? Que foi bobeada minha. Não foi não, porque agora que eu lembrei porque que tem... É por isso que tem chapéu e tem barra. O chapéu é da matriz inversa, então tá certinho, não tem problema não. Então aqui é o da matriz inversa. E aqui também porque é gama menos 1. Então vai ter essa forma aqui o meu sistema. Como o lambda barra reúne os autovalores explosivos, a única maneira de garantir uma solução estável para o sistema, a única maneira de que esse sistema aqui seja estável é fazendo que esse cara seja zero. Exatamente o que nós fizemos lá no modelo de consumo e poupança ótima. Então estou dizendo o seguinte, aqui é todo mundo estável, joia. Aqui é onde o modelo é explosivo. O que eu preciso então? Que esse coeficiente aqui, desses termos explosivos, seja zero. Impõe essa condição e o que nós vamos encontrar é uma relação entre y e x. Essa relação entre y e x, lá no meu outro, C0, C seria o y, né? Porque é a variável que está sendo afetada pelos choques escolhidos, e x é a variável dada. Então eu fazia C como função de k. Aqui eu estou fazendo y como função de x, mas de novo, é a mesma lógica, Então é assim que funciona. Como essa versão do modelo não tem choques, o valor esperado de yt mais 1 é o próprio yt mais 1, que vai ser dado por esse termo aqui. Então, tudo certinho, tudo arrumadinho, nós já temos como calcular yt mais 1 em função de x. Nós temos o ET de yt mais 1, mas que na verdade é o próprio yt mais 1. Nós temos yt em função de x. Vai ser só rearrumar esses termos para encontrar a equação. Então eu vou substituir aqui, onde tinha ET de yt mais 1, eu vou botar a expressão dele. Onde tinha o yt, eu vou botar a expressão dele. Arranja os termos, dá uma arrumadinha nos termos e encontra e resolve para xt mais 1. Essa então é a solução xt mais 1 como função de xt. Quer dizer o seguinte, se você me der o valor de x0, você me dá a condição inicial de x0, eu obtenho toda a sequência de x. Então, dá um ponto de partida x0, eu vou usar essa equação aqui, ó, x1, aí depois x1, x2, x2, x3 e assim por diante. Então, eu consigo toda a sequência de x. E para conseguir a sequência de y, é só vir nessa expressão aqui. Então, aqui eu tenho todo o y em função de x. Então, para simular esse modelo, não é difícil. Pego a condição inicial, joga aqui. Depois, com a sequência de x em mão, você vem aqui e encontra a sequência de y. É assim que se dá a solução desse modelo. A estabilidade foi obtida exatamente zerando esses termos aqui, que multiplicam os autovalores com módulo maior do que 1. Quando nós zeramos esse termo, nós estamos respeitando a condição de transversalidade, ou seja, lembrem, nós estamos usando aqui uma hipótese bem forte de racionalidade. Então esse é o modelo. Resolvemos para xt mais 1. Então, como eu disse, dado o valor de x0, você sempre tem que ter um ponto inicial, né? A equação 17 determina a sequência de x, que depois determina a sequência de y usando a condição que relaciona y a x. Então aqui é o modelo, a solução do modelo. Quando você bota choque estocástico, dá um pouco mais de trabalho, a coisa fica um pouquinho mais trabalhosa, mas não muda a lógica da solução, em particular a parte relacionada à dinâmica do sistema. Então só é mais trabalho. Se aplicar em 16 aquela mesma decomposição e ordenação que usamos na parte determinística, né, aquela separação, vai ficar agora desse jeito aqui. Né? Então o espaço é esse, eu estou multiplicando tudo por gama menos 1, aquele gama barra menos 1, aquele gama barra sumiu, e agora eu tenho essa expressão, gama barra B menos 1G. Essa daqui foi o que nós trabalhamos agora há pouco na parte determinística. Repetindo, né, os autovalores de maior valor, de menor valor, repetindo aquela estrutura, isso tudo vai ficar com essa cara aqui, onde lembrem, essa turma aqui
dos módulos menores do que 1, ou seja, são as raízes bem comportadas, e essas daqui são as explosivas. E as matrizes são consistentes com essa estrutura. G1, G2, chapéu, é só para organizar esse termo imenso, né? Para não ficar carregando esse termo grande. A parte explosiva do sistema, a parte que vai explodir, a parte em lambda 2 aqui, essa parte aqui, ela então vai ser escrita dessa forma, pela mesma lógica que nós fizemos na anterior, né? Só abrir e multiplicar, e eu vou ficar dessa forma com a parte explosiva do sistema. Se eu chamar esse cara aqui, M21, xt mais 1, M22, ET de YT, desculpa, de lambda t, eu vou escrever essa equação dessa forma aqui, né? ET de lambda t mais 1, só olhar, ó, t mais 1, e lambda t, e aqui lambda t. Então essa aqui vai ser a forma da equação. Eu estou olhando para a parte explosiva do sistema, como em todos os elementos da diagonal principal, esse módulo desse cara aqui é maior do que 1, nós estamos lidando com um monte de gente maior do que 1. Essa equação não pode ser resolvida do modo tradicional, ela vai explodir se eu resolver do modo tradicional, né? Se eu colocar aqui um número que foi iterando, vai explodir, mas eu posso ir do que chama para frente, né? Eu vou resolver forward, que eles chamam. É como se eu tivesse vindo de lá para trás. Então, em vez de ir elevando a t mais 1, eu vou para menos t, menos 1, assim por diante. Porque assim, esse cara aqui negativo, esse termo aqui tem módulo maior do que 1, e aí eu vou conseguir essa solução para lambda. Então, esse é o truque, esse é o pulo do gato, é fazer... se vocês pegarem o método, eles falam muito de forward, backward, é por causa disso, é porque aí você vai conseguir trazer as equações elevando a um termo negativo aqui, e, portanto, essa soma funciona. Se εt for um ruído branco, e por hipótese especificamente eu preciso de ε igual a 0 aqui, essa equação aqui, quando eu fizer, esse cara aqui é 0, ele então vai ficar com esse formato. Ele vai ficar com esse formato aqui, porque para os outros t's está todo mundo zerando. Ou seja, quando t for igual a 0, eu tenho ET de εt, mas quando eu tenho, que vai ser o próprio εt, ele está se realizando, mas quando eu tenho qualquer um, ou seja, os que vão se realizar, o valor esperado é sempre 0, por isso dá essa expressão aqui. Da definição de lambda, então nós vamos escrever yt dessa forma, só resolvendo para lambda, avaliando a equação em lambda t mais 1 e tomando o valor esperado, encontra essa relação aqui entre ET de YT mais 1 e XT mais 1. Usando os valores de YT e ET de YT mais 1 obtido acima na parte estável do sistema, né, na parte estável, usando o mesmo procedimento usado para obter a equação 17, nossa equação 17 cadê minha equação 17? Essa daqui é a que separa os termos, então fazendo aquele mesmo procedimento. Cadê? Nós vamos obter agora o xt mais 1 em função de xt e εt. Ou seja, aquele procedimento de tirar a parte explosiva, ficar só com essa parte não explosiva aqui. É pesado, é carregada a notação, mas é só álgebra matricial. É só ficar substituindo, jogando para cá e jogando para lá. Aqui está a solução do sistema. Naturalmente, você agora vai precisar do choque. Se você quiser simular esse modelo, você vai ter que ter os valores em t igual a 0, das variáveis pré-determinadas em t. As variáveis em xt, você vai obter daqui. Então, você me dá... E você precisa da sequência do choque também. Então, você me dá a sequência de choque, yt, e você me dá o x0. Calculo x1. Depois, de posse de x1, calculo x2, conhecida a sequência de choques, e assim por diante. Então, esse é o procedimento de solução. O McCandless vai aplicar esse método do Blanchard-Kahn para resolver o modelo básico de ciclos reais. Quem se interessou pelo método, como eu disse, é o método que eu vou menos explorar aqui, porque nós já exploramos o do Hulling com detalhes, e a gente ainda vai falar de programação dinâmica. Eu só não quis deixar passar em branco esse método, porque ele tem aplicações. A grande dificuldade para aplicar esse método no modelo RBC é que a matriz B não vai ter inversa. Ela vai ter determinante zero. Tem muito zero na matriz, né? Então ela não tem determinante
diferente de zero. Você não vai conseguir inverter. Então, o que o McCandless faz, e o procedimento padrão, é uma decomposição de Schur nas matrizes A e B. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, é um dos motivos para não estar fazendo a aplicação, senão o curso fica muito longo. Vocês podem ver nas notas de aula que nós temos muito material nesse curso, mas pega lá o livro do McCandless, estuda o modelo básico que eles fizeram, eles fazem aplicação para o modelo básico, até porque essa decomposição em outros modelos de macro, vocês vão ter que usar essa decomposição para inverter a matriz. Quem prestou atenção nesse método e quem lembra lá da unidade 2, de poupança e consumo, viu que esse método foi o que nós usamos lá. Foi exatamente esse método, encontrar os autovalores. Lá, como só tinha 2, a gente não tinha que se preocupar muito em quem vinha primeiro, só excluímos um, encontramos a solução para consumo em função do capital, aqui seria Y em função do X. Então, o exemplo desse método, na realidade, eu fiz na unidade 2, só não disse o nome, não apresentei, quer dizer, não associei a cara à pessoa. Mas nós fizemos lá. Se quiser o exemplo desse método com o modelo RBC, dá uma olhada no livro do McCandless. Esse método é usado para outros modelos também. Volto a dizer, é um método importante, é só porque a gente tem que fazer escolhas para estruturar o curso. E eu confesso que eu trabalho mais com programação dinâmica, então mas eu prefiro um pouco o método do Hulig mesmo, e o McCandless também. A gente sempre tem esse viés, né? Mas os métodos estão lá. Eu acho que a intuição ficou clara, espero que tenha ficado. A ideia é montar o sistema, resolver o sistema, que nem nós fizemos lá, que nós resolvíamos o sistema, supondo que tem inversa. Se não tiver, dá uma olhadinha lá na decomposição e no truque para resolver o sistema. Com o sistema resolvido, encontrar as raízes da equação característica, ou seja, os autovalores, selecionar os autovalores com módulo menor do que 1, os não explosivos, e zerar o coeficiente dos autovalores que tem módulo maior do que 1, ou seja, a parte explosiva. Esse é o método grosso modo. Quando tem choque, tem que fazer aquele truquezinho do forward para ter a expressão que multiplica os choques. Chatinho, mas também não é o fim do mundo. No fim, é só manipular matrizes que você consegue ter o algoritmo de solução bem implementado. E com isso eu encerro essa unidade sobre o modelo básico de ciclos reais. Na próxima unidade nós vamos começar a discutir programação dinâmica, que é uma abordagem diferente para problemas dinâmicos. O problema continua sendo o mesmo, mas a abordagem é diferente. Obrigado pela atenção de vocês.